Olá, uma boa tarde a todos. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, sábado, dia em que, como todos os demais dias às 18 horas, nós temos uma participação aqui nesta página do Facebook, nesta live, proferindo uma palestra. E aos sábados eu costumo apresentar experiências de espíritos que passaram aqui pelo nosso mundo físico e que relatam para nós, para a nossa reflexão, o que aconteceu com eles. Normalmente temos trazido casos variados, não é? De pessoas que tiveram experiências gratificantes, valorosas e, no entanto, outras que foram comprometedoras, vamos dizer assim. Mas antes de iniciarmos propriamente a trazer para todos nós, para a nossa reflexão mais neste caso, vamos para os recados que temos para trazer para todos. Bem, então nós temos lives todos os dias às 18 horas, cada dia proferida por um companheiro, mas temos também as tarefas presenciais na Casa Espírita, que se localiza à Rua João Pecchini, 537, em Poá, em frente ao cemitério da cidade de Poá. Temos então tarefa presencial às sextas-feiras, com a palestra evangélica. Também aos domingos, a partir das 9 horas, temos palestra espírita, ambas com acesso ao público livre, abertas ao público. Na segunda-feira, nós temos assistência espiritual à noite. No entanto, ela é privativa aos médiuns. Contudo, se alguém estiver necessitando de assistência espiritual, basta solicitar e ela poderá ser feita à distância. Em casos excepcionais, atendemos pessoalmente. Então basta fazer a solicitação, ou aqui mesmo agora, ou então, através de algum companheiro, ou lá na Casa Espírita, ou pelo celular, pelo WhatsApp, cujo número é 963004552. Repetindo, 963004552. Pode fazer a solicitação, o pedido, que eu mesmo responderei. Não é sempre que eu consigo responder na hora, mas oportunamente eu sempre o faço. Pelo menos uma vez por dia eu olho. Normalmente bem mais que isso. Eu vejo e respondo, tá? Nós pedimos também, dentro do possível, porque essas lives proferidas aqui, depois elas são editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, cujas iniciais são CEMN Poá. Pedimos, dentro do possível, que entrem no canal do YouTube da Casa Espírita e deem o like. E também se inscrevam e compartilhem com amigos, parentes e grupos dos quais vocês façam parte. E nós agradecemos imensamente, porque é uma forma de divulgarmos a doutrina espírita. Hoje nós realizamos a campanha da Fraternidade Alta de Souza na Casa Espírita, das 15 às 16h30, e nós já antecipadamente agradecemos a todos que doaram os alimentos. É uma campanha pela qual arrecadamos alimentos para depois distribuirmos para as famílias carentes. E também aproveitamos para recebermos agasalhos, que estamos também, conjuntamente, com a campanha do agasalho, que vai até o inverno. A da Fraternidade Alta de Souza é o ano inteiro. Mas amanhã, quem não pôde hoje fazer a sua doação e quiser, poderá dirigir-se à Casa Espírita a partir das 9 horas e deixar lá sua doação, seja de alimento, seja de agasalho, que nós, na segunda-feira, distribuiremos para as famílias previamente cadastradas. Seriam esses, em princípio, os recadinhos? Ah, tem mais uma coisa, lembrei agora. Nas quartas-feiras e nas quintas, nós estamos reabrindo as tarefas que antes realizávamos e que, por causa da pandemia, foram suspensas. Então, na quarta-feira, às 20h30 da noite, nós temos a tarefa de assistência espiritual para o dependente químico. Então,
é presencial lá na Casa Espírita. Quem tiver interesse, é só comparecer lá na quarta-feira, todas as quartas, às 20h30. Algum médium da casa ou de outra casa espírita de Poá, ou mesmo que seja de cidade vizinha, que queira participar da tarefa, a gente convida desde agora para que possam participar também da tarefa, uma vez que nós temos ciência que a maior parte das casas espíritas, infelizmente, não estão em funcionamento. Então, estamos convidando a todos. Por outro lado, também na quinta-feira, às 15 horas, às 16h30, estamos com a tarefa presencial que estamos reiniciando, que é de estudo da doutrina espírita, uma parte, e a outra parte também de assistência espiritual. Fica o convite, quem quiser passar por lá para participar, seja como frequentador, seja como participante ativo, não é? Na mediunidade ou mesmo para estudar, fica o convite. Nós agradecemos a presença de todos. Agora, vamos fazer uma prece para darmos início mais propriamente à palestra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. O caso que vou trazer hoje é de um espírito que se apresentou com o nome de Josefina. No dia 23 de agosto de 1956, ela esteve no Centro Espírita de Chico Xavier e lá relatou sua última passagem pela Terra, né, sua última encarnação, e dizendo que foi uma encarnação muito difícil e muito sofrida. E que mesmo após o desencarne, o sofrimento persistiu. Ela relata e se apresenta como uma mãe criminosa. Ela diz que muito jovem se casou, mas que o homem com o qual ela se casou a atraiu, não é? Praticando a infidelidade conjugal, ela descobriu, mas na ocasião ela estava grávida de um filho dele. E o casal acabou se separando. Ela então ficou sozinha, mas com ódio no coração estupendo. Ela vivia consumida pelo ódio em decorrência da traição do marido. E ela tinha ódio também, por sua vez, da prole que ela trazia em seu ventre, porque era o filho do seu marido. Então o ódio do seu marido, ela transferiu para o filho, porque considerava que era filho dele. Então, durante toda a gestação, um ódio tremendo, ela destilava tanto ao seu marido quanto ao filho dele, que ela trazia em seu ventre em desenvolvimento. Ela não relatou a ninguém quais eram os seus planos. Ela guardou silêncio. Entretanto, sozinha, na sua casa, à noite, quando ela sentiu as contrações e ia dar à luz, ela já tinha planejado o que ia fazer, não é? Aí então, ela deitada na cama, sozinha, ela não chamou ajuda de ninguém, já propositadamente. Naquela época sempre havia uma parteira que ajudava no parto, mas ela não chamou, ela não pediu, ficou sozinha em casa. E na sua cama, ela deu à luz ao seu filho, sentada. Quando seu filho acabou de nascer, com o ódio do marido, ela olhava para o filho e viu o marido. E ela estrangulou seu filho recém-nascido com as próprias mãos. Aí vocês vejam todo o drama que se dá com essa atitude. Então ela pega a criança recém-nascida, já morta, e leva para o quintal, onde ela já tinha havido aberto um túmulo improvisado, e depositou lá o seu filho recém-nascido morto. E o enterrou ali.
No entanto, ela voltou para o seu leito e no momento em que ela deitou na cama, começou a ter uma hemorragia que não parava. Uma hemorragia que o sangue jorrava aos borbotões. E ela não conseguia nem raciocinar. Ela começou a desfalecer na cama, perdendo muito sangue. E ela fala que então seguiu-se um sono incontrolável. E ela fala que então, naquele momento, sentiu-se desfalecer, ela fala dormir, e que ela não sabe por quanto tempo ficou naquela condição, desfalecida, dormindo. Mas ela relata que depois de um tempo indefinido, ela abre os olhos e vê que vermes e vibriões estão corroendo o seu corpo inteiro e a atacando, devorando. Ela sente horror e se levanta. Levantando-se, procura sair de perto, ela viu o seu corpo já em decomposição, quando então ela se viu em um cemitério, ela percebeu que estava em um cemitério. Gritava, chorava, clamava ajuda, chamava pelos parentes, mas ninguém vinha no seu socorro. E a situação cada vez mais se acentuava, porque ela via que se encontrava em um local escuro, era um cemitério, e vozes, muitas vozes, gargalhadas, xingamentos, chamando de assassina, até que, em determinado momento, ela começava a ouvir choro de criança, do filho dela. Porque, além de tudo aquilo, ela tinha um sentimento de culpa enorme, porque ela sabia que tinha cometido um crime. Que mãe que mata o próprio filho. Então, o sentimento de culpa era atroz. Nisso, sem que ela percebesse, ela mesma, pelo sentimento de culpa, e pelo pensamento monoidal, que só pensava naquilo, ela mesma criou a forma pensamento do bebê dela, que ela assassinara logo que nasceu. Não era o bebê dela, o espírito, que estava ali acusando. Não, não era. O espírito que seria o filho dela estava em outro local, não estava perseguindo ela. Mas é uma forma pensamento que ela mesma criou e que não parava de chorar, e de gemer, e de gritar. A forma pensamento da criança que ela tinha, recém-nascida, que ela tinha assassinado o filho dela. Nisso, ela vislumbrou a aproximação de uma outra mulher, que trazia também em seu colo um bebê recém-nascido, situação semelhante à dela. E quando ela olhava para o bebê, ela via que, quando olhava para a mulher com o bebê, ela via que era o filho dela. E a gritaria, choradeira, xingamentos e acusações, que ela não sabia de onde é que vinha aquilo. Logo ela viu uma terceira mulher também trazendo um nenê. E todas elas traziam o ventre em sangue, outras o ventre aberto. Marcas roxeadas na área do ventre, dos seios, do rosto. E então o número de mulheres se acentuava, já eram muitas. E então ela saiu dali, as outras saíram também, saíram da área do cemitério, mas logo ela viu que alguns espíritos com formatos demoníacos, assim ela pelo menos entendeu, com uma força mental e magnética muito grande. E todas elas que queriam fugir daqueles seres não conseguiam, porque era uma força magnética muito potente que as mantinham juntas e no mesmo local. Elas não conseguiam sair. Era como se fosse feita, tivesse sido feita um cercado magnético e uma força de coesão entre elas que não permitia, mesmo que ela quisesse, com toda a força de vontade que ela fazia, ela não conseguia sair. Ela se sentia ali presa, manietada, ali naquele local. Como se estivesse chumbada ali. Ela não conseguia sair. Nem as outras. Aí então esses espíritos, que ela chama de demoníacos,
as arrastou para um outro ambiente, ainda muito pior do que o que ela estava, um ambiente horrível, cheiro horrível. E ela observou que se tratava de um local de meretrício, onde todas elas foram levadas. Onde ela sentia cheiro de drogas, cheiro de sexo horroroso. E esses espíritos de bebida, e esses espíritos as mantinham presas ali. Vejam bem a situação. Relato desse espírito, Josefina. E ela fala que não adiantava reclamar, chorar, pedir, nada disso. Os espíritos não tinham nenhum dó delas. Ao contrário. Ainda, de chicote na mão, as chicoteava para que elas ficassem quietas. As agredia. Elas ficavam ali numa condição de escravidão. Até que ela relata que, em lágrimas, fez uma prece à Mãe Santíssima, rogando à Mãe Santíssima, que era a quem ela lembrou, a protetora de todas as mães, porque ela era mãe também. Afinal, embora ela tivesse praticado um ato criminoso, mas ela era mãe. Ela tinha sido mãe, embora assassina. Embora ela tivesse perdido o filho pelas próprias mãos, pelo estrangulamento, ela se lembrou da Mãe Santíssima, cujo filho também ela perdeu na cruz. E ela, mesmo se sentindo culpada, em prece, em rogativa, de joelhos, aos prantos, com sentimento genuíno, orou e pediu socorro à Mãe Santíssima, para que amenizasse o seu sofrimento. Ela sentia muita sede, ela relata, uma sede inenarrável, como se houvesse ali, como se ela estivesse dentro de um vulcão de tão calor e muita sede. Ela fala que então, na rogativa à Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, sentiu que algumas gotas de água foram derramadas em sua boca, amenizando a sua sede, e que mãos invisíveis, poderosíssimas, a retirou instantaneamente daquele local em que ela estava. Ela viu-se, daquele momento para frente, em um manicômio. Um manicômio onde ela permaneceu, não sabe por quanto tempo, dormindo. Até que depois, enfermeiros gentis esclareceram sua situação. E ela passou ali naquele manicômio que provavelmente, ou certamente, era um posto avançado. Normalmente, esses postos avançados, que são na dimensão de umbral intermediária, e que ficam próximas de cidades espirituais umbralinas, exatamente para amparar, quando resgatados, esses espíritos que não têm condições de irem direto para as colônias. Então eles ficam nesses postos avançados. E para lá, esse espírito de Josefina foi levado. Ela fala que ali participou de palestras, fazia orações, orientações, que depois de um certo tempo, que se encontrava ali nessa situação, foi informado para ela que dali mesmo ela iria para um novo processo reencarnatório, que ela não iria para a colônia, ela não tinha condições de ir, vibracionais, porque ela não conseguia sair do sentimento de culpa, mesmo com todas as explicações, com todas as preces, as palestras que ela assistiu. Volta e meia vinha o sentimento de culpa, porque foi muito penoso, muito duro para com ela mesma o que ela fez. Ela assassinou o próprio filho ao nascer com as próprias mãos. Então aquele sentimento era tão poderoso que ela, embora ouvisse as palestras, ouvisse as orientações, volta e meia ela retornava com aquele mesmo pensamento. E não tinha jeito. Então os mentores disseram para ela que o único jeito dela prosseguir no seu progresso, seu processo evolutivo, era reencarnar, onde ela teria
uma nova oportunidade. E que durante a nova encarnação, aquelas lembranças não viriam à mente dela. Era o único jeito, porque não conseguiria sair daquele processo e daquele sentimento de culpa, e que a todo momento ela se via matando o próprio filho. Ela se punia, ela se sentia culpada, então ela se autopunia o tempo inteiro, ela não conseguia se perdoar, ela não se concedia a possibilidade remota de perdão. Então os mentores disseram, só tem uma forma de prosseguirmos com a sua caminhada evolutiva, que será através de uma nova encarnação. Mas os mentores não disseram para ela, e nem ela pôde participar do seu projeto encarnatório, porque ela não apresentava condições de lucidez mínima. Normalmente, os espíritos que se encontram nas colônias espirituais, como o nosso lar e outras, eles estão em condições de equilíbrio de participar do projeto reencarnatório. Então eles são chamados, não é, para os ministérios de reencarnação, e lá os mentores e os ministros, né, os espíritos superiores, esclarecem, explicam, a pessoa pode participar, mas nos postos avançados, normalmente o espírito não tem essa condição. Então, a programação reencarnatória é feita pelos próprios mentores e a criatura não participa e nem fica sabendo como é que vai ser, o que é que vai passar, como é que vai reencarnar, se vai reencarnar com algum defeito, não sabe. Ela mesma falou que não sabia. Mas os que os mentores falaram para ela é que seria uma reencarnação muito dura, muito difícil, que seria para regeneração dela, para o restabelecimento dela, e que então aquela seria uma encarnação expiatória, né, para se preparar. Mas que ela não ficaria desamparada, mas seria uma reencarnação muito difícil. Normalmente nesses casos, não é sempre que acontece, hein, mas em casos assim, a pessoa vem com útero, como se diz, útero oco, né? A mulher reencarna, mas sem óvulos, então ela não consegue ter filhos, né? Então, tenta e não consegue ter filhos. É uma hipótese, porque os mentores é quem tem melhores condições de avaliar qual é a prova que o espírito precisa passar, né? Só estou dando um exemplo de uma coisa que pode acontecer, né? E outras coisas também. Então, esse é o relato desse espírito, e que fica para a nossa reflexão, não é? Que a nossa experiência na matéria, ela se presta para nós conquistarmos valores morais, não é? Firmarmos o nosso caráter, sempre visando o nosso crescimento espiritual, porque nós somos espíritos, e também intelectual. Que o nosso tempo na matéria, ele é curto, relativamente curto, e que visa apenas ou vivermos experiências expiacionais, quando é necessário, ou então provacionais, para que se possa aferir, avaliar do nosso crescimento, das nossas conquistas reais, verdadeiras e permanentes. Porque no mundo espiritual, a gente faz também muitos cursos e aprende muito, mas é só quando a gente vem na experiência na matéria que é feita a prova do aprendizado, da conquista, para que se possa aferir verdadeiramente o grau da conquista. Porque quando a conquista moral, espiritual, ela é obtida, ela é internalizada, ou seja, passa a fazer parte do espírito. Então ela não é superficial. Quando passa a fazer parte do espírito, ela é internalizada, não mais o espírito perde, é uma conquista definitiva. É como quando a gente, mal comparando, aprende a andar de bicicleta. Você pode ficar um tempão sem andar de bicicleta, mas se der a bicicleta na sua mão, você vai conseguir andar, porque você aprendeu. E o aprendizado é definitivo. Então a experiência da matéria, a reencarnação, se presta para uma avaliação, para uma aferição da conquista verdadeira. Outras vezes, quando é para expiar, aí então é para
passar pela dor e pelo sofrimento, para que o espírito possa sentir e perceber o erro cometido outrora, para depois viver uma nova experiência reencarnatória de provas, não é? E normalmente, os espíritos que participam das experiências de provas são provas e conjugadas, às vezes, também com expiações, não é? Então, meus amigos, eram essas as considerações e o caso que eu tinha para trazer hoje para todos nós, para a nossa reflexão, e nós vamos então ficando por aqui, agradecendo a todos pela paciência de estar comigo até agora. Vamos fazer uma prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Muito obrigado e até a próxima. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, fiquem conosco todos os dias às 18 horas. Temos um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré esperando por você. Venham, façam parte da família da Casa Espírita Maria de Nazaré. Deem o seu like, porque depois essas lives, elas são convertidas no YouTube. Vão lá, deixem o seu like, ajudem-nos a impulsionar o nosso canal para levar a palavra, o consolo, o conforto, o esclarecimento espírita a muito mais corações. Hoje fui eu quem falou. Amanhã será Ezequiel, domingo Arielle, segunda eu retorno, meus amigos, terça e quarta nosso amigo Sérgio, quinta Ezequiel e assim sucessivamente, de segunda a segunda. Estamos juntos, meus amigos. Um abraço fraterno, um beijo no coração de cada um e até a próxima.